Imagine uma civilização antiga, tão avançada que ainda hoje intriga cientistas e pesquisadores ao redor do mundo. Uma cultura cercada de mistérios profundos que desafiam tudo aquilo que pensamos saber sobre a história humana. O Antigo Egito não era apenas um grande império poderoso e organizado. Era um mundo complexo, cheio de rituais, crenças espirituais e conhecimentos que parecem muito à frente do seu tempo. Segredos que sobreviveram por milhares de anos e continuam sem uma explicação definitiva. E alguns desses mistérios são considerados verdadeiramente assustadores até hoje. Prepare-se para conhecer histórias que vão além da arqueologia tradicional. Histórias que desafiam a lógica e despertam ao mesmo tempo medo e fascínio. Hoje você vai descobrir os 7 mistérios mais perturbadores do Antigo Egito. Mistérios que continuam intrigando estudiosos, pesquisadores e curiosos no mundo inteiro, e que talvez nunca sejam totalmente explicados pela ciência moderna. Prepare-se, porque o que você vai ouvir pode mudar completamente sua visão da história. Mistério número 1. A temida maldição das tumbas egípcias. Durante séculos, exploradores abriram tumbas antigas em busca de tesouros escondidos e respostas sobre o passado. Mas algo estranho começou a acontecer com alguns desses exploradores. Muitos deles morreram pouco tempo depois das escavações, sem explicações claras, sem doenças aparentes, apenas mortes inesperadas. O caso mais famoso envolve o jovem faraó Tutankhamon. Após a abertura de sua tumba, uma sequência de mortes chamou a atenção do mundo inteiro. Coincidência? Ou algo realmente estava protegendo aquele lugar sagrado? Alguns acreditam em uma maldição real deixada pelos antigos sacerdotes. Outros dizem que tudo pode ser explicado pela ciência moderna. Mas até hoje ninguém conseguiu provar completamente nenhuma dessas versões. E o mistério da maldição continua vivo até os dias atuais. Mistério número 2. A construção das gigantescas pirâmides do Egito. Essas estruturas são consideradas uma das maiores obras já realizadas pela humanidade. Mas existe uma pergunta que ainda não tem resposta definitiva. Como um povo antigo conseguiu construir algo tão preciso e monumental? Blocos de pedra com toneladas foram transportados e encaixados com uma precisão impressionante. E tudo isso sem máquinas modernas, sem tecnologia avançada e sem equipamentos industriais. Algumas teorias falam em rampas gigantes e milhares de trabalhadores. Outras sugerem conhecimentos de engenharia que foram simplesmente perdidos ao longo do tempo. E existem teorias ainda mais controversas que tentam explicar esse feito. A verdade é que ninguém sabe exatamente como isso foi possível, e talvez esse seja um dos maiores enigmas da história humana. Um mistério que continua desafiando cientistas até hoje. Mistério número 3. O intrigante processo de mumificação egípcia. Para os egípcios, a morte não representava o fim da existência. Eles acreditavam que a vida continuava em outro plano espiritual. Por isso, preservar o corpo era essencial para essa jornada após a morte. O processo de mumificação era extremamente complexo e detalhado. O cérebro era removido por técnicas surpreendentemente avançadas para a época. Os órgãos internos eram armazenados com muito cuidado e o corpo era preparado para resistir ao tempo por milhares de anos. Mas como eles desenvolveram esse conhecimento tão específico? E por que tinham tanta certeza sobre a vida após a morte? Essas perguntas continuam intrigando especialistas até hoje e ainda não possuem respostas completamente claras. Mistério número 4. O Livro dos Mortos. Um conjunto de textos antigos repleto de feitiços, orações e instruções detalhadas. Esses textos tinham como objetivo guiar a alma no mundo após a morte. Eles descreviam desafios, julgamentos e encontros com criaturas desconhecidas. Um dos momentos mais impressionantes era o julgamento do coração. A alma era pesada em uma balança contra uma pena. Se o coração fosse mais pesado, o destino da alma era selado. Mas quem criou esse conhecimento tão detalhado? E como eles sabiam tanto sobre o que aconteceria depois da morte? Mistério número 5. As estátuas que parecem se mover. Algumas estátuas do Antigo Egito apresentam mudanças de posição ao longo do tempo.
Um dos casos mais curiosos envolve uma estátua que aparentemente girava sozinha. Especialistas sugerem que vibrações podem explicar esse fenômeno, mas nem todos os casos possuem explicações tão simples. Imagine entrar em um templo antigo e perceber que algo mudou de lugar. Esse é um dos mistérios mais inquietantes dessa civilização. Mistério número 6. Sinais de tecnologia avançada. Alguns relevos egípcios mostram imagens que se parecem com objetos modernos. Há representações que lembram lâmpadas e formas incomuns de energia. Coincidência artística ou evidência de conhecimento perdido? Alguns acreditam que os egípcios possuíam técnicas muito avançadas. Outros defendem que tudo não passa de interpretação equivocada. Mas o debate continua aberto até hoje. Mistério número 7. O desaparecimento de conhecimentos. Os egípcios dominaram áreas como arquitetura, medicina e astronomia, mas grande parte desse conhecimento simplesmente desapareceu com o tempo. Como uma civilização tão avançada perdeu tanto do que sabia? Ou será que esses segredos ainda existem, escondidos em algum lugar, esperando o momento certo para serem descobertos? No fim das contas, o Antigo Egito não é apenas parte da história. É um grande enigma que continua desafiando o mundo moderno. E talvez o mais assustador de todos os mistérios seja o fato de que ainda sabemos muito pouco. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.